hoje em dia, muitos têm falado sobre empoderamento feminino, a busca pela igualdade de gêneros em atividades sociais e econômicas. Mas, apesar de muitos avanços, será que as mulheres estão empoderadas quando o assunto é prazer sexual? Uma pesquisa do projeto Sexualidade da USP mostrou que o sexo é considerado essencial para homens e mulheres, mas pouco mais da metade das entrevistadas afirmaram ter dificuldade na relação. Vamos voltar com Naila Guzmão, que está com a sexóloga Maiara Magalhães, para a gente falar sobre esse tema, um tema que na sociedade ainda é tabu, né, Naila? Quando a gente fala em sexualidade feminina, quais são os fatores que dificultam que a mulher tenha uma vida sexual satisfatória? Oi, Judson, a gente volta agora para falar sobre esse assunto tão importante, fazer um bate-papo aí sobre esse assunto e principalmente os tabus sociais e também a falta de conversa, a falta de diálogo entre amigos, entre o casal. Tudo isso dificulta a vida e a sexualidade da mulher. Mas quem vai falar um pouquinho mais para a gente sobre esse assunto é a Maiara Magalhães. Ela é sexóloga clínica e realiza atendimentos também nessa área. Maiara, a gente começa então falando sobre esse assunto. O que a gente conseguiria colocar assim como uma vida sexual satisfatória no caso das mulheres? Boa tarde. Naila, muito boa tarde. Primeiro, dizer que é uma honra estar participando do Bahia Meio-Dia e falando desse assunto que é tão importante, que deveria ser natural, né? Mas que infelizmente ainda tem muito tabu, como você mesma falou. Uma vida sexual saudável, eu acho que ela começa fora do quarto, fora da cama, né? Com uma relação que funcione bem, né? Com uma comunicação saudável. Quando a gente fala entre quatro paredes, a gente fala de um ciclo de resposta sexual. Todas as pessoas devem ter esse ciclo de resposta sexual funcionando bem e de forma completa. O ciclo de resposta envolve 3 fases muito importantes, que é o desejo sexual, a excitação, que no homem seria a ereção, e a mulher a lubrificação vaginal, e o orgasmo, né? Então, se a pessoa não tem nenhum tipo de bloqueio, não tem nenhuma dificuldade em nenhuma dessas fases, a gente diz que ela tem uma vida sexual satisfatória. E, claro, se ela estiver feliz, né, com o que ela está vivendo. E uma pergunta que acredito que para você deve ser campeã aí nas redes sociais, você faz esse trabalho nas redes sociais, é a quantidade, né? Assim, existe uma receita de bolo aí para a vida sexual A2? Existe uma quantidade de vezes que é necessário realizar sexo durante a semana para ter uma vida sexual satisfatória ou não é receita de bolo? Essa é a pergunta de 1 milhão, realmente, né? Eu ouço sempre porque muita gente se preocupa com essa frequência sexual ideal, né? Porque geralmente em um casal, um quer mais, o outro nem tanto. E é preciso realmente equilibrar essa balança. Não existe receita de bolo, não existe um número que a gente possa falar, tem que ser 2, 3, 4 vezes na semana. É encontrar mesmo o que funciona para cada casal. Se por um acaso ainda tem uma necessidade muito maior que o outro, aí é bom ter esse diálogo, conversar, às vezes precisa fazer um maior esforço, e tem também a autossatisfação, né, que a pessoa também pode ir por esse caminho para não sobrecarregar a outra que também não tem tanta necessidade assim. A gente entrando agora mais para esse universo feminino, que infelizmente ainda é um maior tabu no caso das mulheres. Falar de sexualidade feminina ainda é muito complicado. E quais seriam os principais fatores que dificultam que as mulheres tenham um prazer, que tenham a total consciência de sua sexualidade? Então, existe uma dívida histórica aí, né, cultural, social, com a sexualidade feminina. Há pouco tempo a sexualidade feminina era apenas para a reprodução, né, o prazer era um privilégio só masculino, né, e hoje a gente já começa a falar um pouco isso, mas a gente ainda vive muitos tabus, né, as mulheres geralmente têm uma educação sexual mais repressora, né, existem várias questões que fazem com que essa mulher não se permita sentir prazer, e é por isso que muitas mulheres têm dificuldade durante o sexo, né, são mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo e ter essa resposta sexual completa, como eu falei no início da entrevista. Então, existe tratamento para isso, é muito importante a gente estar falando sobre isso, porque existe forma de tratar, né? A terapia sexual ajuda muito nisso, e inclusive eu estou com um curso online que ajuda mulheres nesse sentido. Inclusive, no dia 5 de janeiro, eu vou estar fazendo um workshop gratuito na internet, né? Basta a pessoa se inscrever no meu site, que é o www.maiaramagalhaes.com.br. Basta lá colocar seus dados e participar desse evento, né? E ajudar essas mulheres, né? Porque todo mundo tem potencial,
de chegar ao prazer e muitas vezes é algum bloqueio ali que você pode retirar facilmente, né? Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar. Afinal, o sexo traz inúmeros benefícios para a vida de qualquer pessoa, né, não? Com certeza. E Judson quer entrar nesse bate-papo com a gente, quer participar, manda sua pergunta, Ju. Naila, a busca de acessórios, né? É saudável para a relação sexual? A gente tem percebido nas cidades e também na internet, de forma virtual, um crescimento muito grande do mercado de sex shops. As pessoas estão procurando mais os acessórios, os sex shops. Até que ponto isso é saudável nessa relação, nessa busca aí do prazer sexual, principalmente pela mulher? Judson está lembrando de um fenômeno que, inclusive, ao que a gente observa, teve um crescimento maior aí na pandemia, que é a busca pelos sex shops, pelos acessórios para o momento do sexo. E isso é saudável? É interessante buscar esses acessórios para o momento ali no quarto a dois? Até que ponto isso é saudável? Então, realmente, o mercado erótico cresceu assustadoramente nessa época de pandemia, né? As pessoas se viram dentro de casa, né? Querendo inovar nos seus relacionamentos e tinham as pessoas também que estavam sozinhas, né? Queriam se satisfazer também e não tinham um parceiro porque estávamos em quarentena, não era o indicado, né? Você está se relacionando com pessoas, né? Não conhecidas, de fora do seu convívio. Então, realmente as pessoas começaram a buscar e a internet possibilitou isso, né? Essa compra, né? Mais acessível, chegando ali no seu endereço e é super saudável a utilização de brinquedos eróticos, tanto sozinho quanto acompanhado, né? Numa relação a dois ajuda a apimentar, a inovar, né? Nessa questão sexual e para quem está sozinho é uma ótima fonte de prazer e é também uma fonte de autoconhecimento, que é um dos problemas também da sexualidade feminina. As mulheres geralmente elas não se conhecem o suficiente para entender como é que seu corpo responde e por isso muitas vezes elas não encontram esse prazer. Então os brinquedinhos eróticos são super indicados, né? Quem ainda não tem, eu super recomendo. E nós estamos falando aqui de diversos problemas dentro desse cenário da sexualidade feminina, entre o casal. A educação sexual seria uma porta aí para começar a solução desses problemas, começar a resolver esses problemas? Com certeza, a educação sexual deve começar na infância. E quando a gente fala de educação sexual, muitos pais, muitas pessoas pensam que é um incentivo à iniciação precoce sexual. E muito pelo contrário, quando você começa a explicar para essa criança, para esse adolescente, né, conceitos de sexualidade, riscos que a sexualidade traz, né, e até informações mesmo, responder às dúvidas, porque a gente sabe que nessa fase da vida todo mundo está cheio de curiosidade, buscando respostas. Quando você traz essas informações, essas pessoas elas conseguem tomar decisões com mais responsabilidade. Então, a gente evita uma série de problemas, como gravidez na adolescência, como infecções sexualmente transmissíveis, né? E acaba trazendo, né, uma vida sexual satisfatória para esse adulto, que não vai ter tantos problemas como a gente vê hoje em dia de pessoas que não tiveram essa oportunidade no passado. Judson está gostando do nosso bate-papo e quer participar de novo. Manda a sua próxima pergunta, Judson. Queria saber sobre essa nova configuração das relações, né? Casais que têm partido aí para a relação de trisal, que é uma terceira pessoa na relação conjugal, enfim, na relação a dois. Gente que busca prazer sexual no menage. Como é que a Mayara fala sobre isso? Isso também, até que ponto é saudável? Quando deve acender a luz vermelha e o casal deve recuar? Judson fala sobre as relações, as novas configurações de relações que surgem. Por exemplo, o trisal, pessoas que têm um relacionamento conjugal, mas buscam menage ou outras formas ali de configuração sexual. Até que ponto isso é saudável e até que ponto é necessário acender um sinal de alerta aí de que não está no caminho certo? Eu costumo falar que combinado não sai caro. Às vezes a gente topa uma fantasia sexual do parceiro, da parceira, só para agradar. Quando é dessa forma, geralmente não funciona, o preço pode ser muito alto. Então, assim, fantasia sexual faz bem se os dois estiverem de acordo, ou os três, ou os quatro, não importa. Se as pessoas envolvidas estiverem de acordo, estiverem afim, com vontade. Pode funcionar muito bem para algumas pessoas, para outras não. Então, é muito importante o diálogo, é importante conversar antes de tomar qualquer tipo de decisão desse tipo, para não estragar um relacionamento que está ali funcionando bem e acabou querendo sair ali, né, das quatro paredes, querendo sair ali só dos dois. Então, é bom sempre o diálogo, aliás, isso vale
sempre, né? Vale em todas as relações, antes, durante, depois do sexo. E nós falamos aqui de terapia, você também realiza atendimentos nessa área, aqui em Vitória da Conquista, em outros locais, como o pessoal pode fazer para ter acesso? Então, eu realizo atendimentos online, né? Faço terapia sexual. Aqui em Vitória da Conquista eu estou atendendo essa semana. Aproveitei que eu ia vir para cá, né? Para rever os amigos, a família e abrir a agenda aqui. Então, até amanhã eu estou atendendo aqui também. Mas o meu atendimento é online, então eu atendo pessoas de todo o país, atendo pessoas de fora do Brasil também. E a gente tem muita demanda sexual, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre essas coisas, tem vergonha, né? Tem vergonha de falar com os amigos, às vezes de conversar com a própria parceria. Então, por isso que é importante buscar um profissional capacitado e tratar, né, gente? Todo mundo precisa viver uma vida sexual saudável. É isso, tá feito o recado, tá mandado o recado aqui no Bahia Meio Dia, Judson. E no mês de janeiro, então, Mayara tem um workshop maiaramagalhães.com.br. Então tá aí o site para quem quiser participar, vai ser gratuito, quem quiser se inscrever, participar e descobrir mais sobre esse universo da sexualidade, tá feito o convite aí para todo mundo. Volto contigo. Tá feito o convite, obrigado, Nália, pela participação. Um abraço, um beijo para nossa querida Mayara Magalhães, que durante muito tempo foi nossa colega de trabalho, além de psicóloga, sexóloga, também é nossa colega jornalista. Beijo, Maiarinha, para você. Valeu, obrigado pela participação.